Se ela dança, eu danço. Se ela dança, eu danço. Opa, agora é assim, né? Se ela dança, eu danço. Se ela dança, eu... E aí, eu sou o André Vasconcelos, professor de Educação Física. E agora, meu amor, se prepara porque agora é só no sapatinho. Porque a gente vai começar a abordar o aspecto da dança. E dança é suculência, é delicinha. Então, respira, não pira. Eu já estou aqui todo produzido, todo incrementado, porque dança é tech, dança é pop, dança é tudo. E vamos já direto para o texto, porque aqui é sem enrolação, porque o universo da dança é, sem dúvida, uma das práticas corporais mais instigantes que existem. A dança é comunicação, expressão, diversão, emoção. Dança é tech, dança é pop, dança é tudo, porque por isso que a gente só vai só no molejo, só na malemolência. E aqui, quando a gente busca desenvolver ou compreender o aspecto cultural relacionado às práticas corporais, a dança é uma das práticas que tem mais expressividade, porque veja, olha o meu estilo. Se você olha para mim, look in my ears, sei lá, vamos lá. Você consegue incorporar ou analisar uma conjectura de elementos corporais que eu posso fazer só pelas minhas vestes. Então, pensa, a dança ela vai ser culturalmente expressa corporalmente, seja pelos aparatos que a gente usa, né, os adereços, mas de forma geral, a dança ela vai trazer esse aspecto da vivência. E por isso que ela é tão fundamental da nossa compreensão aqui na questão relacionada ao Enem. Quando a gente analisa o conjunto do conhecimento relacionado à dança, ela vai nos direcionar para diversos segmentos. Tanto o aspecto técnico da própria modalidade, dos diversos tipos de dança, quanto nessa compreensão do contexto cultural, porque ela vai fazer direcionamentos e mapeamentos e identidade. Então, a gente vai precisar ter um pouquinho de calma, porque a dança tem uma vastidão de possibilidades. Então, devagarzinho a gente vai pegando o ritmo. Então, tá bom? Vamos seguir um pouquinho e vamos lá. Contextualização da dança. Historicamente, a dança passou por diversas transformações e faz parte da vida dos seres humanos desde a pré-história. Seja por seu caráter ritualístico ou de entretenimento, a dança caracteriza-se por movimentos corporais coreografados, espontâneos e improvisados, quase sempre acompanhados de uma trilha musical que sugere a cadência, a intensidade e a expressividade dos movimentos em questão. Ou seja, a dança é uma forma de entrega, é vida, é cultura. Aliás, olha a imagem aí rupestre, pessoal já vislumbrando o aspecto corporal da dança, já ilustrando no caso, né? Então, vamos voltar. A dança vai ter cadência, vai ter intensidade, vai ser por meio do instrumento corporal que a gente vai expressar. Então, se eu quiser expressar uma o quê? Aqui, ó. Já tô aqui, ó, só na sofrência. Então, eu consigo passar. Eu posso também passar performance corporal que eu consigo entregar técnica. Então, corporalmente, a gente vai utilizando a dança para expressar diversos segmentos de identidade, de expressão, de intenção. Além disso, quando a gente analisa aqui, ó, cadência, intensidade, a gente tem o quê? O ritmo. Porque tem gente que não sabe, não sei dançar e tal. Mas aqui, ó, é um para lá, um para cá e depois é mais rápido. Porque vai depender do ritmo. Se eu colocar uma música lenta, então eu vou devagar. Mas se eu começo a acelerar, isso vai demandar energia. E tudo isso a gente vai fazendo em harmonia. Compreendendo isso, fazendo essa contextualização da dança, sabendo que ela vem da manifestação, da intenção de se expressar, a gente vai expressando aquilo que a gente vivencia, que a gente acompanha, aquilo que a gente quer ilustrar, que a gente quer repassar para o outro. Então, a dança ela vai ser um dos instrumentos principais da linguagem corporal. Quando a gente pensa na educação física,
dentro de um contexto, de um segmento, a gente, porque ela está dentro de linguagem, ela é do aspecto da saúde, ela podia estar ali na natureza. Mas lembra, interdisciplinaridade, e aqui a gente sempre está trabalhando essa expressão, essa comunicação. E a comunicação vem pelo elemento corporal, e a dança é uma das principais ferramentas para expressar essa comunicação. Tranquilo? Compreendido? A gente avança mais um pouquinho, ó. Quando a gente vai conceituar a dança, a gente tem a construção identitária cultural, a sua função, qual é o papel da dança, qual é a relevância, qual é o direcionamento da dança. A dança, ela vai ter essa função de expressar, ela vai fazer um mapeamento identitário. Se eu falar a palavra tango, o seu pensamento vai direto para a Argentina, porque aquilo caracteriza determinado grupo, determinado segmento. Se você pensar, se eu falar funk, você consegue mapear o perfil das pessoas. São pessoas faveladas. Será que funk é favelado? Entendeu? Então, a gente começa a fazer um mapeamento identitário só com base na expressão da dança. Tranquilo? Então, essa vai ser a construção identitária cultural. Dá um direcionamento, uma identidade para determinados tipos de grupo. Quando a gente tem ela na linguagem corporal, é a comunicação e a expressão. É a informação que eu quero passar. Linguagem corporal. Tô tristinho, tô na sofrência. Tô na técnica, vai depender do elemento corporal. O tango, ele é marcado porque ele quer expressar um drama, então vão ser instrumentos mais marcados. Então, cada dança, cada instrumento corporal, ele é feito com um segmento para expressar determinada informação. Na quadrilha, que a gente está aqui só na palma e pé, é porque é momento de celebração, então é comemoração, é alegria e solta. Então veja que a depender do segmento em que a gente está inserido, no caso da dança, vai ter uma informação diferente para a gente absorver dali, tranquilo? Então, seguindo mais um pouco, a gente tem um aspecto técnico, que é o tipo, a métrica. Então, é aquele 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. É o segmento, o instrumento que eu vou colocar dentro daquela dança. No caso, por exemplo, do balé, você já deve ter ouvido falar em espacate, plié, que são técnicas da dança. Então, são ferramentas, são elementos da dança que são direcionados tecnicamente para expressar determinado compasso, determinado passo, determinado elemento da dança. Tranquilo? Compreendido? A gente também tem aqui a reflexão, limites e liberdade. Nesse direcionamento, a gente vai buscar em uma outra aula, tá? A gente vai aprofundar quais são as reflexões, porque o que a gente tem que pensar. Enem problematiza algo relacionado do nosso dia a dia. No caso da dança, quais seriam as problemáticas que a gente pode correlacionar? Eu já mencionei uma. Funk é dança. É dança do gueto? É dança só para favelado? Será que o termo favelado ele faz um mapeamento claro e efetivo do que seria uma comunidade? Então vejam que não é apenas um instrumento de dança, é toda uma identidade, toda uma história que se constrói por base de elementos corporais que expressam a identidade de um grupo. Então, ser pejorativo com determinado segmento artístico é errôneo. Então, aqui são reflexões que a gente faz e traz e que a gente vai problematizando para que na hora do Enem a gente consiga absorver e acompanhar aquele conhecimento, aquele conteúdo de forma um pouco mais simples, tranquilo? Então, compreendido isso, a gente vai aprofundar um pouquinho, porque a gente vai ver a dança e suas vertentes. Porque o universo da dança é vasto e abrangente, sua construção ocorre por meio da manifestação de conhecimentos, características e vivências de um indivíduo em comunidade. Aqui nós temos as classificações das danças, né? Elas podem ser eruditas, folclóricas, populares, de salão. Explicando rapidamente cada uma, a erudita é aquela coisa mais clássica. O que eu já poderia puxar de clássico? Vamos abarcar um balé. O balé clássico, porque ele tem esse instrumento um pouco mais demarcado, um pouco mais, não vou dizer arcaico, porque seria no sentido da palavra passada, né? Ele é um pouco mais culturalmente histórico, ele tem esse segmento um pouco mais técnico,
tecnicidade, eu acho que essa é a palavra, vamos lá. É nesse sentido. Já no caso da folclórica e populares, elas têm direcionamentos similares, porém, relacionado ao folclore, tem um segmento de mensagem cotidiana. Ela é quase como se fosse uma crônica, é uma analogia da crônica, crônica do português, aquela referência do cotidiano, o folclore tem essa mesma referência, só que já na prática da dança. Então é alguma informação, alguma mensagem, alguma história que a gente tem mapeado daquele período que foi vivenciado determinado acontecimento. Tranquilo? Já o popular são as práticas populares que são vivenciadas no cotidiano. E dança de salão, salão refere-se às danças que são realizadas em espaço de tablado. Pensa uma quadra, pensa, é aquele segmento mais plano. Apenas isso, são as danças que são executadas nesse sentido. O exemplo seria, vou colocar aqui country. Sim, o country é uma dinâmica de salão, porque o próprio tango, porque é feito naquele segmento planado, beleza? É só a estruturação, os tipos de danças e suas classificações com base na sua característica principal, beleza? Compreendido isso, a gente avança mais um pouquinho, porque aí quando a gente tem o contexto do Enem, a gente vai buscar analisar o cotidiano, e o cotidiano é o segmento popular. Então vamos lá, ó. Danças populares são danças inerentes a culturas populares de diferentes povos, ou seja, cada cultura desenvolve um conjunto sistêmico que as caracteriza de acordo com suas influências de vida, transmitidas de geração em geração. O pulo do gato é que a dança folclórica é popular, mas nem toda dança popular é folclórica. Qual é a dinâmica aqui? É compreender que a dança folclórica, ela vai ter essa vertente popular, porque ela vai estar inserida no nosso contexto da nossa vida, no nosso cotidiano. Porém, nem toda dança folclórica, ela vai ser expressamente, ou nem toda dança popular vai ser folclórica. Por quê? Porque a dança popular é da vivência ampla e a folclórica, ela tem um segmento histórico e ela tem uma informação. O Bumba Meu Boi, a dança do Bumba Meu Boi, ela tem uma vertente crônica ali inserida, que é um direcionamento cultural. Então, esse folclore vai estar sempre direcionado ou correlacionado com uma prática corporal histórica e que vai ter uma informação imbricada, vai ter uma informação inserida ali. É uma mensagem da construção como aquilo se teve, como aquilo se deu. Compreendido? Então, popular, o funk é uma dança popular? Vamos analisar, vamos mapear. Olha, está inserido no contexto, é popular, as pessoas vão praticando. É folclórico? É popular? É popular? É popular. É folclórico? Vamos pensar. Tem uma função de história acronizada nela? Não. É apenas uma prática corporal. As dancinhas de TikTok, as famosinhas dancinhas de TikTok, elas têm uma concepção de construção, uma narrativa histórica? Não, ela faz parte do presente, as pessoas vão executando, vivenciando e desenvolvendo elas, mas elas não têm uma narrativa crônica. Então, a gente também descartaria ela nesse sentido folclórico. Ela seria uma dança popular, mas não folclórica. Já, por exemplo, o carimbó, ele tem essa vertente, ele é popular, mas ele tem um direcionamento folclórico, assim como a catira, o caterê, e tem todo esse segmento que tem esse mapeamento de dar uma informação de determinada comunidade, de determinado grupo relacionado àquela prática. Tranquilo? Compreendendo isso, a gente consegue distinguir facilmente. Se tem uma informação e que faz um mapeamento de uma determinada comunidade, tem um acronismo, vamos colocar como folclórica, sabendo que o folclórico, ele pode sim estar inserido nesse contexto popular. Por exemplo, o calypso. Essa dinâmica do carimbó, que a gente vai desenvolvendo ali na vertente do Pará, para a gente vai ser regionalizado, talvez a gente não vivencie tanto, mas para quem está inserido naquele contexto é popular, visto que isso faz parte do dia a dia, faz parte do cotidiano. Porém, tem um direcionamento, tem uma informação que é de mapeamento histórico daquela comunidade, daquela cultura, e isso vai estar puxando o folclore dentro daquela vertente dança. Tranquilo? Eu sei que fica muito, mas lembrando, o folclore ele vai poder vivenciar essa prática do popular, mas nem todo popular vai ter essa vivência efetiva do folclore. Acho que é a coisa mais importante para vocês conseguirem distinguir, beleza? Então, compreendido isso, a gente também tem os elementos da dança,
que a gente não vai precisar se aprofundar tanto, a não ser que você vai querer ser um carrinho de Jesus, meu Deus. Mas, no geral, é só as características efetivas da dança, mas aqui a gente quer fazer esse mapeamento geral, então vamos lá. Ó. O movimento corporal, translações e rotações seriam as dinâmicas dos movimentos, tá? Então, é essa forma de rotação, esse movimento de dinâmica do próprio corpo, né? A dinâmica corporal, a estrutura corporal. Então, é o movimento corporal. Tem o espaço, que refere-se ao trajeto do corpo de início ao fim. Esses podem ser divididos em direções e dimensões em níveis e extensões. No caso, movimento corporal, mas a dinâmica da intensidade. Eu posso fazer uma movimentação corporal curta, mas eu posso fazer ela em amplitude corporal. Então, essa expressão, essa dinâmica de como eu faço, a gente vai analisar referente ao espaço. Porque eu posso fazer o movimento de balanço sem expressão muito, mas em relação ao meu espaço, eu posso tomar de conta e fazer essa ampliação, tanto de lateralidade, quanto a dinâmica de subir, descer, né, os saltos e tudo mais. Então, é essa dinâmica de domínio de espaço, beleza? E assim, também, por fim, temos o tempo, que são os elementos de tempo, formam um compasso musical e pode ser lento, moderado e rápido. E aquele que a gente consegue mapear do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E isso vai ser acelerado na cadência musical. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eu continuo falando de 1 a 8, só que eu posso falar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E para desespero da Del, eu posso falar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então essa é a dinâmica da intensidade que a gente vai relacionar ao tempo musical, beleza? E fechando por aqui, a gente tem a importância da dança, que é desenvolver a coordenação motora, agilidade, ritmo, percepção espacial, fortalece a musculatura. Além disso, melhora a autoestima, as relações psicológicas, aumenta a motivação, reduz os bloqueios de concentração e aumenta a sensibilidade. Então, dança, sensibilidade. Vocês viram a gama de benefícios que a gente tem por meio da dança. Então, quando a gente pensa em dança, a gente pensa apenas no movimento, na dança e tal. Mas vejam que ela está muito mais inserida em um contexto amplo do que a gente imagina. Tem as trocas, tem as relações que são estabelecidas com ela, tem a forma com que eu me expresso com o outro e comigo mesmo. Eu posso dançar para o outro, tipo, eu tô olhando dançando para você, aí aquela coisa, gente, eu vou seduzir o crush e tal, e aí você vai, mas eu também posso estar só sentindo a música, eu vou curtindo aqui. Então vejam que por meio da expressão corporal, da linguagem corporal, utilizando a dança, eu consigo fazer diversos direcionamentos. E esses benefícios vão estar correlacionados tanto com a minha questão emocional, com a minha questão social, o aspecto físico, né, o condicionamento que a gente já abordou em aulas anteriores, que vai sendo esse preparo que a gente vai obtendo de acordo com o que a gente vai executando e exercendo, tanto o gasto calórico, que vai auxiliar em danças aeróbicas, nesse gasto aeróbico. Então veja que ela é um pouco mais ampla do que a gente imagina. Então, compreendido tudo isso do aspecto da dança, a gente faz o quê? Faz exercício. A gente podia dançar? Podia dançar, mas como aqui a gente está preparado para o Enem, a gente não vai dançar nessa porque a gente vai acertar. Direcionado direto para o comando, a abordagem dos autores, a técnica, o autodomínio e o conhecimento do bailarino estão a serviço da... Aqui a gente já viu bailarino, a gente já sabe qual é o direcionamento. Como ele quer referente ao texto, vamos ver qual é o mapeamento geral da informação que o texto nos passa. Vamos lá. A dança moderna propõe, em primeiro lugar, o conhecimento de si e o autodomínio. Minha proposta é essa. Através do conhecimento e do autodomínio, chego à forma, a minha forma, e não ao contrário. É uma inversão que muda toda a estética, toda a razão do movimento. A técnica da dança tem apenas uma finalidade: preparar o corpo para responder à exigência do espírito artístico. Fiquei todo arrepiado. Você talvez não entendeu a entrelinha, mas o que foi dito foi: existe a técnica. A técnica, ela direciona. Mas eu, como elemento artístico, quero que você dance e expresse quem você é, tendo conhecimento da técnica, mas expressando ela como você a sente. Entendeu a dinâmica do que é a dança? E aí, com base nessa compreensão, a gente tem as alternativas que pode ser padronização do movimento da dança,
O que o texto aborda é justamente isso. Existe essa padronização, mas não é isso que almeja. Por isso, quando eu pergunto, ei, professor, e as danças de TikTok? Elas limitam a sua expressão. E eu escuto uma música, eu quero dançar do meu jeito, aí todo mundo, vai pro lado. Gente, cadê a expressão? Cadê a criação? Todo mundo fazendo o mesmo elemento. Isso que limita. E é isso que a gente busca fugir. A dança é a expressão liberdade. Então, aqui o texto faz uma crítica justamente a essa padronização do movimento. A outra alternativa seria subordinação do corpo a um padrão. É a crítica que ele faz, né? Não é isso que ele propõe, ele critica justamente isso, essa subordinação do corpo a um padrão. O exemplo seria aqui o TikTok, todo mundo fazer o mesmo tipo de movimento. A concretização da criação pessoal. Salvo engano, é isso. Ele quer que você se expresse. Então, temos aqui a dança espontânea, livre, leve, solta. Já temos o gabarito? Temos o gabarito. A alternativa D seria a ideia preconcebida da forma e a E busca pela igualdade entre os bailarinos. A igualdade seria padronização. Então, em resumo, todo mundo fazer a mesma coisa? Pode, mas cadê a dança? Cadê a expressão? Cadê a criação? Cadê a espontaneidade? Então, compreendendo isso, nas próximas aulas a gente aprofunda mais um pouco esse conhecimento. Eu paro por aqui e a gente se vê em uma próxima aula, nos próximos bailes da vida, porque eu só vou falar DJ, salto som e venhamos você nas próximas. Então, tuts, quero ver. Tchau.